Olá, meu nome é Sidney Stray, sou médico, trabalho com neuromodulação e hoje sou professor deste tema. Eu tenho vários cursos presenciais onde nós atendemos pacientes e durante o atendimento ao paciente eu vou explicando a melhor técnica neuromodulatória para ajudar a solucionar aquele caso. Eu sou professor, portanto, nesta área, tenho cursos presenciais, como este que acabei de comentar, tenho cursos online, tenho uma pós-graduação sobre neuromodulação, onde nós ali colocamos as diversas e várias técnicas neuromodulatórias. E por que é tão importante que o colega médico comece a olhar para essa possibilidade? Porque é uma técnica extremamente resolutiva. A neuromodulação, ela pode trazer soluções, ela pode trazer funcionalidade, tornando o paciente que está com dor crônica ou com limitações nas suas atividades diárias ou profissionais para uma vida totalmente diferente a partir da resolução, da resolutividade, ao utilizarmos uma técnica que pode, com muita frequência, ajustar as disfunções que o levaram à dor crônica. Então aqui apenas algumas fotos mostrando alguns pacientes, né? Como uma das maneiras de a gente fazer neuromodulação com alta performance, com alta eficácia, muita resolutividade. E é sobre isso que nós vamos conversar, trazendo essas primeiras informações sobre esse tema para aqueles colegas que ainda não conhecem. Então, o que vem a ser neuromodulação? Se a gente pegar simplesmente a palavra neuromodulação, nós podemos dividir em neuro e modulação, porque neuro nos leva a pensar no sistema nervoso central, portanto, o córtex passa a estar envolvido nesta palavra. E modular é modulação, no caso, modular o córtex. Então, neuromodulação, nós estaremos falando e mostrando em modular o córtex. Por que modular o córtex? Esta é a grande pergunta. Bom, nós temos o nosso córtex formado por 6 camadas de células neuronais, aqui representando esta figura, mostrando a figura inclusive do córtex. E nós temos também, Brodmann classificou o córtex de uma maneira funcional. Ele descobriu áreas relacionadas às funções visuais, às funções auditivas, às funções sensitivas, às funções motoras, executivas, planejamento, enfim, áreas das emoções. Tudo isso está descrito hoje em dia. E nós temos uma grande rede neural formada por 10 trilhões de conexões pelos nossos 86 bilhões de neurônios. Então, se o córtex é funcional e ele percebe e ele recebe e leva informações para a periferia, nós temos que pensar na possibilidade de que aquela função que normalmente deve acontecer possa estar sendo afetada agora por uma disfunção. E essa disfunção, quando persistente no nosso corpo, lá na periferia, vamos supor, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu estou tentando desenvolver um raciocínio para que o colega possa compreender melhor. Se você tiver um estímulo persistente de uma disfunção, você vai gerar nessas redes neurais o que a gente chama de uma modificação, uma neuroplasticidade. No caso, por ser de uma disfunção mal adaptativa. E por que isto ocorre? Ocorre porque o nosso córtex ele atende à demanda de estímulos que recebe, ou seja, a demanda dos estímulos que vem da periferia ou percebidos do ambiente. Então nós usamos aí todos os nossos órgãos dos sentidos,
a visão, a audição, o tato, nós percebemos os nossos movimentos. Para aprender, o nosso corpo então capta movimentos, né? Percebe os movimentos que fazemos de uma maneira assim inconsciente ou até consciente, e nós percebemos o ambiente através dos nossos órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, o paladar, a língua e assim por diante, o tato também. Portanto, se nós desejarmos aprender algo como tocar um instrumento musical, por exemplo, através dos estímulos visuais, olhando para o nosso instrumento, os estímulos auditivos, se nós estamos batendo as cordas nos locais certos, né? E os movimentos musculares para que a gente possa tocar corretamente, nós estamos aprendendo. Nós estamos fazendo com que a nossa rede neural, dos 10 trilhões de conexões, começam a se adaptar para que eu possa fazer isso cada vez melhor. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer várias vezes, ou seja, um estímulo constante. Quanto mais tempo, quanto mais treino, mais fácil vai ficando. E mais coordenado vão ficando os movimentos, associado ao tempo da voz para cantar, ou seja, todos os sentidos estão aqui envolvidos. E você consegue então aprender. É como aprender a dirigir. Muito estímulo é necessário, porque o nosso córtex atenderá a esta demanda de estímulos que ele percebe da periferia. Agora, se por acaso nós tivermos em alguma parte do corpo, eu vou dar um exemplo muito simples, um entorse de tornozelo em que os ligamentos do tornozelo ficavam instáveis e os músculos envolvidos também foram afetados, um estiramento de algum dos tendões dos músculos, por exemplo, o músculo fibular longo, num entorse de tornozelo, onde ocorre uma inversão súbita, e como ele é um inversor, não houve tempo para que ele pudesse relaxar para permitir o entorse. Então ele foi estirado. E isso leva, os seus ligamentos também, a uma disfunção. É uma disfunção que está ali. E quando a gente retorna, depois de ter tido a disfunção, o entorse, e nós estamos por algum tempo, né, sem conseguir colocar o pé no chão, depois a gente consegue colocar e caminhar, nós estamos numa posição provavelmente antálgica e nós começaremos a nos adaptar a uma nova maneira de caminhar, não caminhando da mesma forma como acontecia antes de ocorrer o entorse do tornozelo. E isso são estímulos que vão sendo persistentemente, constantemente, de uma maneira involuntária, inconsciente, chegando ao córtex. Quando a gente está aprendendo a tocar, nós estamos fazendo estímulos involuntários ali. Mas quando a gente tem uma disfunção, os estímulos estão acontecendo também, chegando ao nosso córtex de uma maneira involuntária. E nós não percebemos isso, mas nós estamos nos adaptando a uma nova condição de caminhar, nesse exemplo. Não caminhamos mais como era antes, já há uma adaptação aí. E ao longo do tempo, esses estímulos vão modificar algumas áreas, algumas conexões desses 10 trilhões de conexões, fazendo com que agora, como o córtex recebe e atende a demanda de estímulos que provém da periferia, mas agora de uma disfunção, nós geramos uma adaptação novamente. Só que agora não é no sentido funcional, está menos funcional, porque vem de uma disfunção. Portanto, uma neuroplasticidade mal adaptativa. E se isso persiste, se essa nova maneira de caminhar persiste, é o que o córtex começa a se moldar, ou seja, levando para uma hipofunção através das nossas redes neurais, desses 10 trilhões de conexões agora se modificando em função de algo que nos aconteceu, que nos leva para uma diminuição da função.
uma hipofunção. Então, o córtex cada vez mais ficando menos funcional. E a longo prazo, essa disfunção no membro inferior, esse exemplo que eu estou dando de um entorse de tornozelo, fará que os músculos comecem a compensar essa disfunção para tentar deixar mais funcional possível, mas não ficará igual ou parecido ao que era antes da disfunção. E isso vai se transmitindo em termos de forças para o joelho, para o quadril, para o ombro, para o pescoço, a ponto dessas compensações musculares alterarem a posição da pelve, fazer uma inclinação, anteversão, retroversão. Isso acontece ao longo do tempo. E quando isso acontece, o tórax também acompanha esta alteração, porque inclinando a pelve, inclina a L5, lombar, vértebra lombar 5, L4, e aí as compensações tendem a produzir uma escoliose e o ombro, começa a não ficar mais nivelado, fazendo com que os estabilizadores da escápula também comecem a compensar para manter a escápula mais funcional possível, para que os movimentos dos mobilizadores proximais, que seria o músculo manguito rotador, e os distais, para poder fazer todos os movimentos do membro superior, comecem a também entrar em compensação. E a longo prazo, devido a esse excesso de esforço dos mobilizadores, principalmente os proximais, que também são estabilizadores do húmero no acetábulo da escápula, comecem a sofrerem lesões, porque eles estão sendo mais exigidos. Para fazer a mesma função de antes, precisa fazer mais esforço, então, portanto, a sua vida útil também começa a diminuir, levando a lesões. Portanto, por isso que uma dor no ombro normalmente é uma consequência, salvo questões de trauma no local. Sendo uma consequência, ele tratar aqui não é a solução mais eficaz. Claro que precisamos olhar para o ombro, o local que está doendo. Mas enquanto a gente não resolve a disfunção original, as compensações musculares mantêm o ombro fora da sua melhor posição, na sua posição mais funcional, a escápula, no caso. E isso persiste as lesões, persiste as disfunções, mesmo que tratemos esse local. Portanto, não é só esse local que precisamos olhar mais adiante também. E aí, a longo prazo, vai gerar uma dor crônica. Então, aquela dor no ombro, que o paciente começa a se queixar, provavelmente a origem para chegar na dor crônica é em outro local do corpo. Eu apenas dei um exemplo do entorse tornozelo, pode ser outras alterações. E isso explica, esse raciocínio explica várias e várias doenças, praticamente todas. É o mesmo caso que ocorre, por exemplo, numa fibromialgia. Há uma disfunção em algum local do corpo, e a longo prazo começa aos músculos mobilizadores, os estabilizadores, começarem o sofrimento pelas compensações musculares. Portanto, a longo prazo vem a dor. E é por isso que é tão difícil de tratar, pelo que nós sabemos da medicina que aprendemos na graduação. Porque nós não vimos esse tipo de alterações. Então, toda fibromialgia, todo paciente que tem síndrome do carpo, todo paciente que tem asma, gastrite, eles começam a compensar algumas musculaturas. E a neuromodulação, quando a gente localiza esses músculos, é isso que nós ensinamos nos cursos, a localizar o músculo que está em disfunção, que gerou esse processo, você começa a reverter a disfunção. E ao mesmo tempo que reverte a disfunção, a dor crônica começa a desaparecer. Portanto, aquele corpo que está ficando cada vez menos funcional vai retornando para a funcionalidade, ao ponto de nós conseguirmos melhorar os tratamentos, reduzir o uso, por exemplo, na asma das bombinhas, reduzir quase totalmente, ou se não totalmente, o uso de medicações para a dor, depressão, da fibromialgia. Evitarmos muitas vezes cirurgias do túnel do carpo, se a gente consegue trabalhar antes de
ter uma lesão no nervo mediano, muitas vezes não precisa nem operar. E se faz a cirurgia, depois a neuromodulação vai garantir mais eficácia, garantir uma recuperação mais rápida do paciente, porque nós estaremos tratando o local original da dor, que muitas vezes não é nem no membro superior. Nós conseguimos retirar, por exemplo, a medicação, quando a gente consegue fazer esta correlação dos omeprazóis, dos medicamentos que as pessoas acabam usando para ter, né, não ter a sintomatologia relacionada à gastrite. Nós conseguimos trazer a função novamente. E entre outras doenças, né, vou deixar alguns exemplos, são apenas exemplos. Nós conseguiremos tratar muitas e muitas outras doenças que não estão aqui relacionadas. Estou trazendo apenas alguns exemplos que na hora de construir a aula fui lembrando para colocar aqui. Então nós podemos tratar lesões do manguito rotador trazendo o braço para a funcionalidade. Aquele paciente que está afastado do trabalho pode voltar para exercer suas funções, desde que a lesão que está no momento não gerou algum dano estrutural para a gente recuperar 100%. Claro que com dano estrutural precisa fazer outras coisas também para ajustar a estrutura. Então nós podemos tratar muitos casos de zumbido, as dores lombares, de uma maneira muito eficaz, uma síndrome da dor complexa regional. Na primeira sessão você consegue uma redução muito eficaz, muito grande, muito significativa da dor e da limitação do paciente. E entre outras e outras doenças, eu vou citar para vocês que, por exemplo, cervicalgia, neuralgia do trigêmeo, impotência sexual masculina, desautonomia, sequelas de dengue, chikungunya, enfim, são muitas e muitas doenças que, com esse raciocínio e o uso da técnica para corrigir a disfunção que levou à dor crônica, nós conseguiremos um resultado muito, muito melhor. Portanto, sequelas de Covid, de dengue, chikungunya. Relação da ansiedade, depressão, também conseguimos. Claro, nesse caso, não são todas. Eu estou me referindo aqui àquela ansiedade, depressão relacionada a alguma disfunção musculoesquelética. Porque quando você está limitado aos movimentos e está com uma dor crônica, você entra, altera o nosso sistema, né, de humor, o nosso sistema emocional, nossas áreas emocionais nos córtex são afetadas. Então você fica frustrado por não conseguir fazer algum movimento, leva a ansiedade, enfim. E a gente consegue, corrigindo isso, refazer toda essa questão que levou à depressão, que levou à ansiedade neste caso. Então uma cefaleia também a gente consegue com grande eficácia, com grande resolutividade, muito significativa, na melhora de todos os sintomas, trazendo funcionalidade novamente. Sequelas de AVC, nós conseguimos fazer uma neuroplasticidade onde os neurônios começam a substituir funcionalmente, neurônios saudáveis em volta da lesão começam a melhorar. Você melhorando, portanto, a recuperação, claro, não vai ficar igual ao que era antes, provavelmente, mas vai começar a trazer mais funcionalidade, acelerando os processos de restauração. Então, a neuromodulação são estímulos que nós colocamos no nosso paciente naqueles locais onde existem disfunções ou recebe informações do córtex para a gente poder fazer uma correlação, ligar as vias e trabalhar tudo isso para que possamos então restabelecer a funcionalidade. Também disfunções oculares, conseguimos reverter várias e várias, distúrbios cérvio-crânio-mandibulares, distúrbios da ATM, dores nos joelhos, vertigem, tonturas. Nós conseguimos restabelecer de uma maneira muito mais rápida e eficaz. Portanto,
quando todas essas doenças estão acontecendo no nosso corpo, estão levando o nosso córtex, o nosso corpo como um todo, para o que chamamos de neuroplasticidade mal adaptativa. E o corpo vai ficando cada vez menos funcional, porque existe uma disfunção que deve ser tratada, que gerou uma dor crônica. Então, neuromodulação é modular o córtex. Como que se faz isso? Através de estímulos terapêuticos aplicados no local da disfunção para corrigir a disfunção periférica. E esse estímulo terapêutico vai gerar no córtex, vai induzir o córtex uma neuroplasticidade adaptativa. Eu trouxe essa figurinha que eu gosto muito desse senhor. Ele está, no caso, representando aqui um paciente que está na sua posição mais confortável nesse momento, olhando para nós. Olha que interessante, ele está com o ombro desnivelado, com a cabeça deslocada, com a cabeça inclinada, enfim. Então são várias alterações posturais que ele está aqui, no ficar mais confortável possível olhando para nós. Só que isso tudo pode gerar o quê? Alterações no seu joelho, dores lombares, dores nos ombros, dor na cervical, porque não existe disfunções na periferia do seu João, levando a dor musculoesquelética, levando o córtex a uma hipofuncionalidade. E a dor crônica, nas camadas corticais que nós temos, que são 6, elas podem fazer uma alteração na frequência, eu vou falar sobre isso rapidamente, e essa alteração da frequência em determinadas áreas leva a uma disritmia tálamo-cortical. E ao gerar uma disritmia tálamo-cortical em função de uma disfunção que existe, altera, e por isso entra na hipofuncionalidade, as relações com o sistema GABAérgico, que é o sistema que segrega as áreas que vão ser usadas em determinados movimentos, nas situações. Ele ativa as áreas determinadas e desativa as outras para que o corpo possa funcionar. E isso é atingido. Como é que funciona isso? Bom, essas 6 camadas, né? Nós temos aí as primeira e a segunda camada, que são as mais superficiais do nosso córtex, onde é uma área de associação. Então aqui temos fibras de associação com o sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Então, para quem não lembra, né, só revisando aqui, nós temos a formação reticular aqui no tronco encefálico e lá no mesencéfalo aparece, então, o sistema ativador reticular ascendente, mandando sinais, né, ativando, portanto, o nosso córtex na camada mais superficial. Portanto, uma lesão aqui nesta região no SARA, que é responsável por exemplo, da ativação cortical, portanto, como consequência, manter o estado de vigília. Portanto, uma lesão aqui no SARA não conseguirá manter ativado o córtex, nós estaremos em coma. A terceira camada, né, só de uma maneira muito simples, só para recordar mesmo, são fibras que vão se projetar para o córtex contralateral. Também são fibras de associação. E por onde elas se conectam com o córtex contralateral? Então, dessa terceira camada, os neurônios, né, se comunicam através do corpo caloso. Portanto, o corpo caloso são axônios, que vão de um lado ao outro do córtex. Então, um lado do córtex modula o outro. Em outras palavras, sempre nós teremos, para eu estar fazendo exatamente esse movimento aqui, os movimentos estão sincronizados e as informações passam, os estímulos passam através do corpo caloso, de um córtex para o outro. Então, um lado modula o outro e vice-versa. Quando nós temos uma lesão, um AVC, por exemplo, deste lado, do lado direito, o nosso lado esquerdo vai perder funcionalidade. Como aqui existe uma lesão e deveria modular o outro lado, o lado contralateral, o lado esquerdo do córtex, portanto, o lado direito não consegue fazer essa função. Como não consegue inibir, este lado, por falta de inibição, a sua frequência de trabalho aumenta, ou seja, hiperativa. E ao estar hiperativado,
ele tende a inibir o outro lado. Portanto, aumentando ainda mais as possibilidades de recuperação. Por isso que o tratamento de um AVC, muitas vezes o que se recomenda é inibir este lado hiperativado e, obviamente, ativar este lado. E aí esse equilíbrio facilita a reabilitação. Vai proporcionar melhores resultados muitas vezes. Bom, então a terceira camada é essa camada de associação. Já a quarta camada, esta camada aqui, chamada camada piramidal interna, são fibras de aferência, são fibras que chegam então no nosso córtex trazendo informações. Da onde? Da periferia. Então elas penetram no córtex trazendo as informações. E da onde vêm essas informações? Vem aqui do nosso tálamo. Vamos supor, o nosso córtex, a nossa periferia está cheia de nociceptores, portanto, recebendo estímulos pelo primeiro neurônio sensitivo. Daí o primeiro neurônio sensitivo chega até a medula, no corno posterior da medula, faz sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio cruza a medula, naquele mesmo segmento, e sobe pela via espinotalâmica, onde fará sinapse com o terceiro neurônio no tálamo. E o tálamo vai trazer essa informação para aquela área cortical, né, relacionada com aquele local da periferia por onde está vindo esta informação. Portanto, o que acontece na periferia em termos de nocicepção, em termos de movimento, sensibilidade, chega na área somatosensorial através do terceiro neurônio que vem do tálamo, na quarta camada do nosso córtex. Já a quinta camada é a camada piramidal, aquela camada que dão origem às fibras eferentes, né? Essas fibras deixam o córtex, vão chegar ali no tronco encefálico, antes do tronco encefálico, nos núcleos da base, para fazer a coordenação dos movimentos, depois vai para o tronco encefálico, no bulbo vai fazer a decussação ali nas pirâmides e desce agora pelo outro lado da medula, lado contralateral, até o corno anterior da medula, onde fará sinapse com o segundo neurônio motor. Portanto, o primeiro neurônio vem, né, por esta via. Então, via piramidal. Já a sexta e última camada cortical, aqui mostrando só a decussação, né, os axônios piramidais vão fazer a decussação aqui no bulbo. A sexta camada do nosso córtex, chamada de fusiforme, são fibras que partem em direção ao tálamo, do córtex em direção ao tálamo. Então nós temos que o tálamo manda informações que chegam aqui na quarta camada e recebe informações do córtex pela sexta camada. Então o nosso córtex, assim como os hemisférios se intermodulam, o nosso córtex modula o tálamo e o tálamo modula o córtex. Dependerá o quê? Dos estímulos que são enviados. Isso é muito importante, essa relação, para a próxima slide agora que está aparecendo aqui. Nós temos nessas camadas, nessas 6 camadas corticais, pequenos interneurônios, chamados de córtico-corticais, que podem ser excitatórios, relacionados ao glutamato, neurotransmissor glutamato, ou relacionados ao sistema GABAérgico, que são interneurônios agora corticocorticais inibitórios. Então tem interneurônios que excitam, tem interneurônios que inibem. E nós temos aqui o grande neurônio piramidal. Bom, esses interneurônios, né, GABAérgicos, que são inibitórios, eles funcionam de uma maneira acoplada. Eles acabam modulando a atividade dos neurônios que saem do córtex cerebral, portanto, o neurônio piramidal. E ele acaba também aqui no córtex inibindo determinadas atividades, deixando outras facilitadas. Então ele segrega áreas no córtex cerebral. Enquanto uma área é usada, a outra é inativada num momento exato. E
Isso tem um funcionamento, na maioria das pessoas, normal, numa frequência, né, de 8 a 12 Hz, chamada de frequência alfa. Essa é a frequência que essas informações costumam estar ocorrendo no nosso córtex. Já o tálamo, ele funciona numa frequência diferente. O tálamo funciona numa frequência de 4 a 8 Hz. E existem outras frequências também que nós vamos falar sobre nesse mesmo slide para vocês possam entender do que eu estou querendo informar em relação à dor crônica. Quando é que surge e como surge a dor crônica? Vamos lá então. Nós temos então camadas do nosso córtex, que uma camada de 6 camadas de neurônios inibe a camada ao lado. São sempre se intermodulando. E no córtex que está funcionando normalmente, na frequência de 8 a 12 Hz, numa frequência alfa. Porém, se em determinada camada está recebendo estímulos do tálamo persistentemente de uma dor ou de uma disfunção, principalmente a dor, vindo estímulos nociceptivos nessa camada aqui relacionada a um local que esteja com dor crônica, a frequência que predomina aqui agora não é a frequência normal, é a frequência talâmica, de 4 a 8 Hz, frequência teta, enquanto que aqui ao lado, na frequência da camada que está normal, 8 a 12. Porém, elas se intermodulam. Portanto, essa camada de 4 a 8 não consegue modular a camada ao lado. Então, por falta de inibição, por estar uma frequência menor, essa camada ao lado dispara para uma frequência maior. Portanto, em vez de tudo funcionar 8 a 12 Hz, suas colunas, nós temos uma coluna funcionando na frequência θ, de 4 a 8, e aqui, por falta de inibição, vai para uma frequência gama, 30 a 50 Hz. Portanto, nós podemos ter uma frequência gama e uma frequência θ ao lado da outra, e a frequência gama disparando por falta de inibição. Isso Rodolfo Linhares chamou de disritmia tálamo-cortical, que é provocada pelo sistema GABAérgico. Então, o GABAérgico perde a sua função. Rodolfo Linhares publicou isso em 2005, então, portanto, há 20 anos nós já sabemos dessa disritmia tálamo-cortical que acontece em função do que eu acabei de comentar. Portanto, o sistema, leva, quando há o predomínio de uma dor crônica, a uma disritmia tálamo-cortical. Nesses casos, na disritmia tálamo-cortical, o sistema GABAérgico não consegue segregar. Portanto, não há segregação de áreas, ou o cérebro vai ficando impreciso, porque sem segregação não consegue fazer o controle adequado dos movimentos. Ou até áreas que não deveriam ser estimuladas acabam sendo, porque está impreciso. Então, em dor crônica, tudo é ativado ao mesmo tempo, sem segregação de área. É isso que se sabe há 20 anos. Não deixa de ser recente, Então, essas áreas que deveriam, numa conectividade normal, numa frequência de 8 a 12 Hz, num paciente, numa pessoa normal, que entre uma pequena área, ou seja, uma rede de mundo pequeno, pode segregar outras áreas, se comunicarem e se modularem, esse padrão de segregação passa a modificar quando há uma dor crônica. Fica inefetivo. Então, essa perda de efetividade da rede mundo pequeno leva o cérebro a trabalhar de uma maneira hipofuncional, porque várias áreas são ativadas que não seriam necessárias naquele momento. Portanto, tudo é ativado ao mesmo tempo. Uma imprecisão. Não há ou há diminuição de segregação. Portanto, o cérebro fica impreciso. E esse trabalho aqui mostra justamente a dor crônica, a disfunção, levando a dor crônica, principalmente em relação a doenças musculoesqueléticas. Portanto, a ativação da área da emoção começa a ocorrer, a ativação da área da recompensa começa a ocorrer em função da
estímulo chegando no córtex pelo tálamo, modificando uma área, a sua frequência de atuação, modificando o sistema GABAérgico, levando à imprecisão, à disritmia tálamo-cortical. Portanto, aquele seu João, né, que nós acabamos de falar sobre ele, acontece todo esse processo em pelo menos 60% dos pacientes com dor crônica. Essas lesões musculoesqueléticas, elas reorganizam o sistema nervoso. A neuroplasticidade mal adaptativa, levando todo o corpo para uma hipofunção. A neuroplasticidade mal adaptativa. Então, o que vem a ser neuroplasticidade? Neuroplasticidade é uma capacidade que é inerente ao sistema nervoso de haver modificações, de haver adaptações, tanto a nível de estrutura como da funcionalidade. E isso frente a estímulos ou lesões do sistema. Portanto, o nosso cérebro responde a estímulos. Então, nós temos que usar isso para as correções. Se nós, por exemplo, através da neuromodulação, é uma parte positiva, porque nós estamos corrigindo as disfunções. E vai haver cura se fizermos isso? Depende. Existem fatores que perpetuam a dor ou dano estrutural. Você talvez tendo uma artrose de joelho, por exemplo, isso é um dano estrutural. E essa artrose de joelho não vai melhorar com a neuromodulação. Mas os músculos relacionados, compensados, que levaram a artrose de joelho, você consegue modificar. Portanto, uma dor de 100%, digamos assim, dos pacientes, pode reduzir de uma maneira muito drástica, a ponto do paciente, muitas vezes, preferir não fazer a colocação de prótese indicada, porque ele consegue suportar, ou melhor, você tendo o paciente que está aguardando uma cirurgia, aguardar de uma maneira confortável também até a colocação da prótese, porque a dor já começa a melhorar de uma maneira significativa, porque você já está tratando as compensações musculares. Ou existem fatores perpetuadores de dor, que a gente pode localizar, a gente ensina como chegar neles, e ao ajustarmos, você também traz funcionalidade ao paciente. Então, o que é a neuromodulação periférica? O que ela faz? Ela corrige. Ela corrige disfunções musculares. Como aqui, por exemplo, um dedo em gatilho. Nós estamos corrigindo a disfunção que há aqui. Nós corrigimos as compensações musculares que começam a acontecer a partir de uma disfunção, como o exemplo que eu dei, o entorse do tornozelo. Então, a longo prazo, essas compensações musculares levam a alterações posturais. Então, você também consegue corrigir as alterações posturais. E, obviamente, esse estímulo chegando, levando a neuroplasticidade mal adaptativa, um estímulo agora terapêutico, corrigindo, você melhora também a neuroplasticidade mal adaptativa, trazendo o paciente para a funcionalidade novamente. É assim que funciona a neuromodulação. Por isso que é um diagnóstico nosológico, você precisa fazer um diagnóstico assim preciso. Isso é ensinado nos cursos, para que você possa ter resultado muito eficaz, altamente resolutivo. E o paciente com fibromialgia pode sair sem dor nenhuma na primeira sessão, mas você vai precisar fazer mais sessões para corrigir as compensações musculares e corrigir a neuroplasticidade mal adaptativa. Você pode tirar uma síndrome de dor complexa regional, paciente, ficar sem dor na primeira sessão. E óbvio, você precisa dar continuidade para corrigir as neuroplasticidades, aquelas redes neurais precisam ser corrigidas. Isso acontece frequentemente nos meus cursos presenciais. Sempre. Onde eu demonstro no paciente que se voluntaria para ser atendido em várias partes do país onde eu vou dar cursos, né? Você pode visualizar. Então, aqueles alunos da pós-graduação, eles acabam fazendo esses cursos que são opcionais para ver como ele vai tratar da dinâmica do consultório dele para ser mais efetivo e mais rápido. Na pós, a gente mostra todas as técnicas, como fazer tudo, como você chega na resolutividade. Muito bem. Então, através da neuromodulação periférica, você consegue trazer de volta o paciente que está em disfunção, com limitações de movimentos, que gerou uma dor crônica,
para ser restabelecido a sua funcionalidade e, consequentemente, ficar sem dor. Era isso que eu queria trazer para vocês neste momento, nesta aula, para que vocês possam ter uma ideia do que como é poderosa a neuromodulação periférica. Meu contato aqui, meu telefone, meu site, meu Instagram, aqui o QR Code do telefone. Colega, não tenha receio, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me ligar. Será um grande prazer informar mais sobre neuromodulação. Isso foi apenas uma aula para você ter uma ideia da capacidade, da possibilidade do que você tem quando tem essa ferramenta a seu dispor, quando você conhece o uso desta ferramenta. Então, novamente, sou professor de neuromodulação, já tenho mais de 1.000 alunos que fizeram os meus cursos, já tenho mais de 250 alunos que fizeram a pós-graduação, estamos indo para a terceira turma agora, que vai começar em abril. É um convite para você, colega, pensar nos cursos. Tem um curso que vai acontecer de 22 e 23 de março agora, um curso sobre imersão em neuromodulação periférica. Quem sabe comece por este, para começar a compreender esse processo e vai se apaixonar, certamente, por esta técnica. Muito obrigado. Estou à disposição.